O crescimento aqui é o que menos interessa. É o que ela realmente produz. Não, e Jesus também está querendo dizer que a nossa fé é tão, como que é? Ínfima, né, que é a palavra, Sim, que pequena, bem pequena mesmo. Não, e outra, se a gente for parar para comparar, se a gente for querer falar de tamanho, ela é pior e menor do que um grão de mostarda. Sim. Porque ele fala que se a fé fosse, vamos usar essa versão errada aí, vamos dizer assim, vai? Essa versão que fala do tamanho e faz o povo pensar que é para aumentar. Vamos lá. Isso. Se ele pega e fala que se a nossa fé fosse do tamanho do grão de mostarda, ele está dizendo que ela não é menor. Isso. Concorda? Concordo. É menor. Porque se fosse do tamanho da um grão de mostarda, está dizendo que a minha é bem menor. Eu poderia pedir para esse monte, sai daqui e vai para lá. Então a nossa fé ela é ínfima, até mesmo comparado com um grão de mostarda, que é minúsculo. E que a gente vê, levando-se em conta, né, o contexto histórico aí da fé, esse grão de mostarda, para eles era a menor semente das hortaliças, né? Daquilo que era plantado ali. Naquele contexto, né? Naquele contexto. Então, o que é que ele está usando? E os judeus têm muito isso, né, de usar esses provérbios, essas coisas ficam conhecidas entre eles, porque são repetidos, como a gente tem os nossos também. E tem um provérbio que Jesus usou, que dá uma briga até hoje. Quando ele fala, nem o pai e nem os anjos sabem. Nem o filho, nem os anjos sabem a hora. Mateus Somente o pai. Mateus 24, né? Isso. Cara, isso era um provérbio usado na época. Como que o filho não sabe a hora? Como que os anjos não sabem a hora? Se tá tudo esquematizado. Se a gente fizer uma análise do próprio texto em si e perceber a missão de Jesus, a gente já elimina ele, já para essa ideia do esvaziou-se, né? Porque tem até uma versão antiga, que é aquele texto de Filipenses 2, ele usa aniquilou-se. Aniquilou-se. Para o kenosis, né? E o aniquilou-se, ele perde todo o sentido para mim. Porque o esvaziou-se, se você botar dentro do contexto de sentimento, como Paulo está colocando, ele tem um sentido. Ele está falando, olha, Jesus está lá no lugar de honra, não precisava vir, mas veio. Então ele se esvazia disso, mas não fala de atributo. Né? Paciência. Eu acho que é isso que a gente vai crescendo. Se você tem tempo, e olha, o discípulo ele deve ter tempo para o estudo, porque ele vai ensinar aquilo. E ele vai ensinar, inclusive, o novo convertido a estudar também. Sim. Mas a gente estuda, Alisson. Mas eu tenho uma vida um pouquinho corrida, mas dá um tempinho ainda. Não, mas quando eu falo a gente, eu tô generalizando mesmo. Sim, não sim. estou colocando pessoas específicas, eu e você, nem nada. Mas a gente estuda? Não estuda. Eu brinco aqui nas entrevistas que a gente precisa mudar um título que a gente fala que nós temos. Somos embaixadores do reino de Deus. Desculpa, não é. Porque o embaixador de um país, o embaixador de um reino, mesmo ele estando fora do país ou fora desse reino, ele sabe tudo o que acontece lá no reino. Por isso que ele é um embaixador daquele reino. Representante, né? Entendeu? Sabe história, sabe tudo do reino. A gente fala que embaixadores do reino de Deus. Aí você pergunta, ok, e o que é o reino de Deus? Acabou a conversa. Acabou a conversa. Se a gente não começar a entender os significados das palavras, para poder a gente se autodenominar, a gente vai ter uma série de problemas. Um amigo meu uma vez falou assim, Fabrício, mas a Bíblia hoje promete que nós somos reis e sacerdotes. Eu falei, ok, vem comigo aqui. Vem cá. Levítico 7, Levítico 13. Do 7 ao 13, está falando da lepra. Só lê comigo que você vai ficar cansado. Só de ler, tá? O que o sacerdote tinha que fazer quando uma pessoa vinha com uma marca que poderia ser considerado lepra? Uma pessoa. De uma nação de mais de 1 milhão de pessoas, hein? Dava trabalho para cuidar de uma pessoa com lepra. Aí depois fala da casa, fala da roupa. Tudo que um sacerdote tinha que fazer. Beleza? Isso é um dos
trabalhos de um sacerdote, ok, meu querido? Vem cá agora. Antes de Israel pedir um rei, lá em 1 Samuel, aqui em Deuteronômio, em Números, Deus já deu uma lei para o rei, porque ele já sabia que o povo ia pedir. E uma das leis que Deus deixou para o rei era escrever esse livro da lei uma vez por ano. Eu falei para ele, você é rei e sacerdote? Você já fez a sua escrita anual dessa lei? Ainda não, né? Você tem cuidado de leproso, igual o sacerdote cuidava lá? Em uma das funções só do sacerdote. Acabou a conversa aí. Você quer ser rei e sacerdote, Alisson? Mas você está agindo como um sacerdote, como rei? Não está. É o que a gente voltou no termo cristão, né? Quando Pedro fala, né? Vós sois raça eleita ou geração eleita, Nação nação santa, santa, povo povo de escolhido. propriedade, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, assim, a gente já parou para pensar o que é isso, não é? Isso dá Não. muito pano para manga. Ah, Essa questão de quando ele fala que nós somos sacerdotes, o que é que um sacerdote faz hoje? Vamos esquecer no Antigo Testamento, que às vezes ele sim, pode ficar na sim, vestimenta lá, né? sim. Não, não é vestimenta, não. É o Eu tô cuidado dizendo, mesmo. não estou falando assim, às vezes a gente pode ficar na vestimenta ou no cargo, né? É, De ser maior do que os outros, e isso anima a é. gente. Mas o que é esse sacerdócio? O que é esse contato direto com Deus? É carregar a presença de Deus nos ombros, é levar essa presença lá para o boteco, é levar essa presença lá no prostíbulo, é levar essa presença no trabalho, é levar essa presença na escola. É. É isso, é ser sacerdote. Imagine quando ele fala o sacerdócio real. Não Real. é sacerdócio de ninguém, não. É sacerdote de Deus. É real. Rapaz, isso é um peso. É. A gente não devia encarar isso como uma. Claro que é algo bom e tal, no sentido de. Mas, assim, a gente diz assim, será, E rapaz? a responsabilidade que está por trás disso. Isso. O quanto Mas, isso pesa nas minhas palavras, não é? é, Nos a, meus olhos. a igreja, ela perdeu sua identidade. A Bíblia diz em Efésios 3:10 que Deus escondeu nele, desde a fundação do mundo, um mistério. Ele escondeu nele um mistério. Pode ler lá depois. Que ele preferiu revelar através da igreja para todo o principado e toda a potestade qual era a sua multiforme graça. A igreja perdeu a identidade. Ela não entendeu a importância, a autoridade, o mistério que tem sobre ela, cara. Pode ir lá, Efésios 3:10, pode ir lá. Eu estou lembrando de uma coisa que tem lá, eu só quero pegar para confirmar, que é dentro desse mesmo contexto. Manda bala. Para a gente poder entender ele, é, é, ele vai falar, deixa eu só tentar achar aqui, é no 10, e ele vai dizer assim, né? E isso para que agora, pela igreja, ou seja, a igreja é um instrumento, né? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Lê um pouquinho para trás, o 8, 9. O 8, né? A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Quando ele pega essa questão do mistério, que esteve oculto em Deus e que vai ser revelado pela igreja, mas vamos lá, é muito bom Deus guardar ou mostrar algo através da igreja. Essa multiforme graça, que ela vai ser conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, que nós, igreja, iremos fazer com que se torne conhecida. Como que nós temos passado isso? Sabe-se que existe isso? Sabe-se que a igreja é para isso? É ensinado isso? Você já percebeu, assim, que a gente pode estar mostrando uma igreja que não é a igreja de Deus? Não. Né? E não é somente uma crítica, assim, para não parecer muito contundente
ao modelo de igreja, mas que a gente possa assimilar isso pessoalmente. Eu que faço parte da igreja, eu não sou a igreja, mas eu faço parte da igreja, né? Como que eu tenho feito com que esse mistério, isso que estava oculto em Deus, e que Deus confiou a mim, confiou a você, como que eu tenho colocado isso conhecido? Né? Ó, agora eu não tenho problema de ser. Como que você usou a palavra aí? Não, é porque, na verdade, às vezes a gente coloca muito na instituição, e eu Não, gosto de não. jogar muito para a gente, entendeu? Não, mas a instituição é feita de pessoas. Mas sabe o que A acontece? instituição vazia lá, sem ninguém lá prestar culto, é um É prédio. parede, é É um parede. prédio. Né? As pessoas que vão lá que estragam as paredes, porque É. é que você não. Você vê que a gente bota muito na conta do líder, né? Não, não. Não nós dois, não Eu nós dois. sei, eu sei. A gente coloca. Só que é o seguinte: o líder é reflexo do povo. Ele saiu do povo para ser líder. Ele não nasceu líder. Ele não nasceu pastor. O povo reconheceu ele. A Bíblia fala assim como é o povo, assim é o sacerdote. Acabou. Acabou. Mas você falou que você não quer ser contundente, mas eu sou, não tô nem aí. Cara, você falou o que a gente tem que fazer para demonstrar essa multiforme graça. Cara, primeira coisa, a gente tem que voltar a entender que o centro do culto é Deus, não é o homem. A gente vai na igreja para entregar algo, não para receber. A gente vai para cultuar e não para ser cultuado. A gente vai lá para levar uma oferta que você preparou durante toda uma semana. Pegando a alusão das pessoas que saíam de outras cidades e tinham que vir 3 vezes a Jerusalém para entregar a oferta no templo. É um dos motivos pelos quais Jesus derruba todas aquelas banquinhas lá, porque o nego vinha 2 meses de viagem, sem cuidar de um carneirinho, sem cuidar de uma rolinha, sem cuidar de uma oferta nenhuma, chega ali, compra uma oferta com um bichinho que não foi ele que cuidou, nem sabe se o bichinho realmente é puro, se o bichinho realmente é digno de ser ofertado, e entrega para Deus, terceiriza, e alguém te faz, a gente chega e fala, se o pastor não pregar, não vai ser bom, se o louvor que tocar, se ele não preparou lá para tocar uma música legal, não vai valer a pena, por quê? Porque a gente terceirizou o nosso culto. Outra coisa da questão da terceirização que você falou é a profissionalização. É outro ponto que nós precisamos ficar atentos. O serviço para Deus, ele é algo voluntário. Precisa ter esse entendimento. Estou falando de igreja. Eu não sou contrário ao pagamento dos líderes, das pessoas que trabalham na igreja. Não sou contrário a isso. Mas eu sou contrário a pessoas que querem estar na igreja para se aproveitar e receber algo. É diferente. É diferente. É a motivação. É. Porque todo sacerdote recebia a sua porção. Isso, e ele se entregava àquilo. Acabou. Mas, Alisson, a gente, infelizmente, a gente discipulou uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações, 10 gerações, ensinando que o chamado está vinculado ao fazer. Meu chamado é pastoral, fazer algo. O meu chamado é cantar, fazer algo. O meu chamado é evangelizar, fazer algo. O meu chamado é ir na prisão, fazer algo, e assim por diante. Só que o chamado da Bíblia é ser alguém em Deus. E se você é alguém em Deus, você vai pôr para fora a sua vocação, que é fazer algo, porque a motivação é diferente. E eu costumo dizer, nem todo mundo que faz é alguém em Deus, mas todo aquele que é alguém em Deus faz algo para Deus. Na sua fala, eu só trocaria o alguém por discípulo. Tudo bem. Né? Pode ser. Quer que eu fale de novo? É no nosso tema. É. Se você, o que você acabou de dizer é o seguinte: se eu estou preocupado em ser discípulo, o que eu vou fazer é reflexo. Exato. Reflexo. O meu relacionamento, a minha força de vontade, o que eu penso, tudo está direcionado para aquilo que eu sou com Deus.
Mas entra naquilo que você falou. Nós temos adoradores ou nós temos músicos? Porque existe. Fãs ou discípulos? Porque nós temos os músicos que usam do seu dom para adorar. Porque adoração não é música. Música é uma das maneiras que nós adoramos. Só que, infelizmente, hoje nós temos apenas músicos. A maioria das vezes, apenas músicos que tocam. Acabou o louvor, onde que eles vão? Para casa. Lá para fora. No culto, sim. Vai lá para fora. Não precisa assistir o culto. Não precisa ofertar. Não precisa orar. Não precisa ouvir a palavra. Só que acaba o culto, quem volta lá para ministrar? A pessoa que nem participou do culto. Volta lá para ministrar. Ministrar o quê? Tá cheio do quê? Entendeu? É complicado, meu amigo. Mas por quê? Não faz discípulo. Né? Tem uma frase que fala que gentileza gera gentileza. Né? Só que esse gentileza é com Z, né? Gentileza é com Z. Só que eu vi uma camiseta uma vez, estava assim, gente, traço, lesa, gera gentileza. Também é verdade. E se a gente não discipula, quando a gente vai formar alguém, a gente forma gente tão podre quanto a gente. E é um mandamento de Jesus. E como que a gente pode falar que nós somos cristãos se nós não fazemos aquilo que ele fez? E ele não fez no sentido, faz o que eu mando e não faz o que eu faço. Foi diferente. Vocês viram o que eu fiz? Agora eu mando vocês repetirem. Jesus faz, os caras olham. Em segundo estágio, ele chama os caras para fazer junto com ele. Depois eles falam, agora vocês vão, experimentam. Agora, deu certo, agora vocês vão e eu estou convosco. Olha só, é complicado, né, cara? A gente lê as coisas e a gente já vai terminar aqui, que nosso horário já passou, mas é muito bom conversar com você. É recíproco. Cara, a gente não lê. Na verdade, a gente lê, mas não leu. Leu, mas não leu, sabe? Mateus 28. Quando Jesus diz, e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, eu prefiro usar a versão da Bíblia judaica, tá? Ide por todas as nações, fazer talmidins, imergindo-os na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ou dos tempos, depende da versão. Eu te pergunto uma coisa, Alisson. Jesus está conosco? O Espírito Santo está conosco. Sim, Jesus está, né? Sim, por causa da sua onipresença. Isso. Mas as condicionais da Bíblia, as pessoas jogam no lixo. Porque primeiro ele mandou fazer coisas. E se eu fizer essas coisas, vai ter uma recompensa. E essa recompensa é, eis que estou convosco todos os dias. Por quê? Porque ele sabe que para fazer discípulo, eu, Fabrício, o Alisson Carvalho, sozinho, não vai fazer discípulo. Vai precisar da presença dele. Mas para eu receber essa promessa da presença dele, tem uma condicional que é fazer discípulo. E a ordem, se a gente pegar o verbo, o imperativo é no fazer. Não é no ir. Não. Não é? A ideia do ir, o id, né, que muitas vezes a gente usa, é onde você está. Sim. Por onde você vai? Eu vou por aqui, faça discípulos. Eu estou aqui, faça discípulos. Eu estou lá, faça discípulos lá também. E eu gosto do gerúndio também, né? De continuidade, batizando-os. Sim, batizando-os. Mas aí que tá. Outra coisa que a gente não entende, não é batizando-os. Está dizendo o seguinte, você faz 10 discípulos e batiza os 10 discípulos. Batizando-os é batizando o seu discípulo a todo momento, todo dia. Você tem que ensinar ele morrer, sepultar aquele velho homem. Vai chegar um momento que o ato público de fé
do batismo nas águas para todo mundo saber quem ele é, vai acontecer. Mas o batismo, a morte, a faquinha ali, imergindo essa pessoa na verdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é todo momento. É por isso que eu gosto dessa versão da Bíblia judaica. A mudança, né, do batizar, porque a palavra, na verdade, é o batismo é morte. Tem essa ideia, né, de imersão mesmo, né? É sepultamento. Sepultou e nasceu novo, né? É a ideia. Mas essa ideia desse ato é um ato público de fé. Sim, sim. Mas o batizar o seu discípulo é todo dia. Tem gente que acha que é mágico, né? Ah, eu saí das águas, eu não fumo mais. Eu saí das águas, eu não adultero mais. Eu saí das águas, agora eu não minto mais. Eu saí das águas. Quem que foi que falou? Lutero? Que falou? Eu não sei se foi Lutero, que ele falou que quando ele se batizou, ele achou que ele tinha deixado o velho homem na água. E depois ele descobriu que o velho homem sabia nadar. O miserável sabia nadar. O miserável sabia nadar? Então, não é mágico. Tem que continuar matando esse peão. Tem que dar caldo todo dia nele. Não é? Eu acho que assim, quando ele fala, né? Eu estou convosco todos os dias, é porque a ideia de continuidade do ensino também é diária. Sim. A precisa continuar ensinando, né? Não é? Tá ali todo dia, batendo aquele papo, conversando. E eu vou dizer, Fabrício, hoje ficou mais fácil, meu irmão. A gente tem o WhatsApp ou o Telegram, né? Que se tornou muito mais fácil para a gente poder conversar com os outros. Você pode mandar uma mensagem todos os dias. Sim. Você pode criar uma comunidade ali e você mandar para várias pessoas ao mesmo tempo, de forma pessoal, sei lá, qualquer negócio, e desenvolver um relacionamento. Mas o ideal ainda... Não, é vida na vida. Vida na vida. Caminhando os dois juntos ali. E eu acho que a gente consegue fazer isso se a gente se disponibilizar. Deus mostra. Sim. Como Lucas fala do homem de paz, né? Aquele que você vai, ele é de paz. Ele não é de paz, você deixa ele lá. Até um dia, se ele for de paz ou se não for. Você plantou algo ali. O que é que vai acontecer com aquilo, meu irmão? A gente não sabe. Agora, aquele que quer, se dedica a ele. O problema é que, às vezes, a gente quer quem não quer. E quem quer, a gente deixa de lado. A gente escolhe, né? Escolhe. Então, mas engraçado, né? Mais uma vez, a gente fala que é discípulo de Jesus, que é cristão, mas não anda como ele andou, né? Por quê? Se a gente vai para o contexto da história, ele pegou uma molecada que não tinha condições de se tornar talmidim. Não tinha condições de pagar uma escola de fariseu para poder ser discípulo de um fariseu. Alguns ali tinham profissões. Mateus, um cobrador de imposto. Isso. Como que ele ia se tornar um discípulo de um fariseu? Zelote, Judas Zelote. Como? Pedro e André, né? Pescadores. Então, como? Jesus escolheu... Galileus, né? Escolheu pessoas que não iam ser escolhidas por ninguém. E a gente quer só aquela ovelhinha bonitinha, sem carrapicho, né? Mas, meu amigo, nosso tempo aqui já estourou. Já. Mas nunca estoura, não. A gente sempre leva aí. Né? Mas eu quero que você pegue uns minutinhos e faça suas considerações finais para a gente finalizar aqui também, que a gente falou um pouco, que é um assunto complexo, mas que deu para dar uma despertada em alguma coisa, e eu te agradeço mais uma vez, meu amigo. Amém. Eu que agradeço. Acho que é sempre bom estar aqui. A gente sempre, quando senta para conversar, não combina nada, só fala o tema e o assunto desenvolve. Né? Que bom. A gente vai conversando, isso é bom. Eu gostaria de deixar uma mensagem, mas para que todos possam entender. Eu sou um entusiasta de avivamento. Amém. Eu sou um entusiasta de igreja cheia, de pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu sou entusiasta disso. Eu acredito que nós podemos mudar o quadro da igreja, sabe? Eu acredito que todos nós podemos nos dedicar, no tempo livre que temos, a uma pessoa. Começar dentro de casa, sua família, mas nós temos tempo também para nos dedicar a um amigo, a um irmão, a alguém que a gente possa
mudar a vida dele através do ensino de Deus. Através desse ensino é que ele vai ter o Espírito Santo e vai fazer toda a diferença na vida dele. E ele vai fazer um discípulo, que vai fazer outro, que vai fazer outro, e ele vai saber por que ele é cristão, para onde ele vai, o que é a vida dele. Ele vai pegar e dizer, olha, eu não quero ser o dono da minha vida. Eu quero entregar isso aqui para alguém que sabe o que vai fazer dela. Eu acho que essa é a graça da vida. A graça de você reconhecer, dizer, eu não merecia, e Cristo assumiu o controle da minha vida, fez maravilhas na minha vida, e eu só sou o que sou porque Cristo fez isso. E isso eu posso dizer da minha vida hoje. Quem eu era, quem eu sou e quem eu serei. Amém. E eu só serei alguém se eu realmente continuar na mão e nas mãos do nosso Deus Todo-Poderoso. E a gente ser como instrumento, sabe, Fábio? Sem soberba, sem falar difícil, falar rindo, falar brincando, ser amigo, sabe? Cumprimentar as pessoas, bater papo, jogar a conversa fora. Eu acho que a vida é isso. E é isso que você faz, discípulo, mostrando da simplicidade da vida. Menos 1 quilo de sal, né? Isso. E sabe aquela ideia do ensino que sustenta, da comida que alimenta, é o que mantém a igreja. Precisamos ser mais simples nos nossos relacionamentos, dentro da igreja, fora da igreja, né? Qual foram as 4 coisas que os apóstolos falaram para aquelas pessoas que se tornariam os futuros diáconos da igreja? Galera, a gente não pode ir lá cuidar dessa galera aí. Porque nós temos que nos dedicar à oração, à palavra, à comunhão e o partir do pão. Comunhão não é comida. Se comunhão fosse comida, eles não tinham se preocupado com o partir do pão. Sim, exato. Comunhão é ter algo comum. Como que eu vou ter algo em comum com alguém se eu nem converso com ela? Se eu nem ando com ela? A ideia de koinonia é muito maior do que uma refeição. É um compartilhar de vida, né? Compartilhar de vida. Se você não está ali compartilhando a sua vida, é como exortar. Às vezes a gente acha que o exortar é brigar com o outro. O exortar é sentado do lado. Escolhe aqueles bancos de praça antigo, lembra? Que é bem duro. Hoje o pessoal tirando muita foto hoje, muito bonito. Senta do lado ali, bate papo, rapaz. Chamar para comer um pãozinho com manteiga e um café com leite, né? Um cuscuz com ovo. Aí, ó, cuscuz com ovo. Eu tenho certeza que o que a gente vai comer no céu é melhor do que o que a gente tem aqui. Mas deve ser muito parecido com um cuscuz. Deve ser muito parecido, entendeu? Se você não gosta de cuscuz, bom sujeito não é. Então, simplicidade, meu irmão, que a gente leva. Aí chega lá, é só maná, né? Só maná. Lá deve ser parecido com cuscuz, eu tenho quase certeza. É um negócio, se Deus fez algo melhor do que o cuscuz, guardou para ele. Viu? Guardou, tá guardado, tá esperando nós chegar lá para mostrar. Meu querido, muito obrigado pela sua presença. A gente aqui do canal fica muito feliz porque, cara, você, sei lá, sua simplicidade é demais. É Deus. Então, amém, amém. E eu peço que Deus continue refletindo a glória dele através de você aí no seu ministério, na sua liderança, na sua família, nas suas amizades, nos seus trabalhos, e que realmente que esse amor, essa chama que você tem para que a igreja esteja cheia, esteja avivada, esteja realmente adorando a Deus, seja apenas uma fagulha de tudo aquilo que ainda vai acontecer através da sua vida. Amém. Faça discípulos, faça sucessores, plante essa chaminha no coração deles e que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu querido. Muito Amém. Obrigado pela sua vinda, Deus abençoe e até a próxima. O que vem logo. Um abraço. Tchau. Tchau, meu irmão.